Cara, seguinte, porque Luiz Henrique sempre teve razão sobre Kylian Mbappé. O Luiz Henrique, ele não gosta do Mbappé, porque o Mbappé, ele é um jogador que joga muito no individual, e o Luiz Henrique, ele é um tipo de técnico que gosta de jogar no coletivo. Se eu não me engano, uma vez ele já tinha falado que prefere que três jogadores dele façam 10 gols cada um do que um jogador faça 30, tá ligado? Então, há uma divergência de forma de jogar entre o Luiz Henrique e o Mbappé. Então vamos lá dar uma olhada no canal do nosso parceiro Razionista. Já deixa o like lá, se inscreve no canal. Ele Em 2024, Luiz Henrique disse algo sobre o Mbappé que naquele momento soou exagerado e para muitos até desrespeitoso. Não porque ele tenha questionado o talento do francês, isso nunca esteve em discussão, mas porque ele apontou algo muito mais profundo, algo que o futebol costuma ignorar quando um jogador é bom demais. Luiz Henrique não criticou os gols, não criticou os números, ele criticou o custo disso tudo. Segundo ele, o Mbappé poderia marcar 3 gols num jogo, ganhar outra chuteira de ouro, até mesmo continuar empilhando estatísticas absurdas. Mas tudo isso funcionaria como uma cortina que esconde um problema muito maior. O mais impressionante é que essa advertência não ficou no passado, ela continuou aparecendo em diferentes clubes, com diferentes treinadores e em contextos completamente distintos. Até que hoje já não dá mais pra ignorar, porque a verdade é desconfortável, mas precisa ser dita. Luiz Henrique sempre teve razão sobre Kylian Mbappé. Tem estrela, tem tamanho, ele é demais, ele é histórico, ele é a história. Cara, um exemplo que a gente pode dar um grande exemplo sobre um jogador que era amado pela torcida, mas tipo assim, os próprios jogadores do time eram odiados, se eu não me engano, é o Edmundo, do Vasco. Pô, cara, teve muita entrevista os caras falando que a torcida amava ele, porque ele era uma estrela do time, mas pela porta do fundo os jogadores odiavam ele, tá ligado? Ele era tipo todo aquele cara zangadão, que queria bater em todo mundo, tá ligado? Só que, né, eu creio que o Mbappé não seja agressivo, mas dá um exemplo, é um bom exemplo pra você citar aqui. Ele é Kylian Mbappé! Demais, histórico, fantástico, fenomenal! E bom, rapaziada, nesse vídeo vamos analisar o porquê o técnico do PSG, o Luiz Henrique, sempre teve razão sobre o Mbappé. Em 2024 ele falou algo assim na cara do Mbappé, né, rapaziada? Algo que pra muita gente foi desrespeitoso, muita gente ficou assim, meu Deus, como é que ele teve coragem de fazer isso? Mas hoje, né, com o tempo passando, a gente viu que, cara, de fato ele tinha razão. O tempo inocentou o Luiz Henrique. Se você não lembra e se você não sabe o que aconteceu nesse vídeo, eu vou explicar pra vocês. Deixa o like e se inscreve no canal, porque esse vídeo deu muito trabalho pra ser feito. O Mbappé é exatamente tudo aquilo que dizem. Desde o Mônaco, o futebol entendeu que estava diante de um fenômeno geracional. Um jogador com uma velocidade absurda, que não perde o controle com a bola, que decide... Ele faz essa pose desde o tempo do Mônaco. Caralho, que legal. Sei que ele tinha inventado isso no PSG. De jogos grandes e que ainda adolescente já jogava como veterano. Aos 19 anos ele já era campeão do mundo e aos 20 já era o rosto de um dos maiores projetos do futebol europeu. No PSG ele virou um ídolo e o maior goleador da história do clube. Semana após semana ele fazia o mais difícil no futebol, decidir. Não eram gols qualquer, eram gols que mudavam jogos, que salvavam equipes e que justificavam porque... Ah não, o Nunes ainda tá no PSG, até viajando. Todo o sistema girava ao redor dele. O Mbappé, temporada após temporada, era o rosto do PSG, rapaziada. Mesmo quando tinha Neymar e Messi na equipe, o artilheiro era o francês. O craque, o protagonista, o principal rosto que chamava a responsabilidade dos capitães da equipe. O cara que era artilheiro de todos os campeonatos que o PSG disputava, rapaziada. Ainda era o Mbappé. E é exatamente aí que começa o problema. Porque quando um jogador entrega tanto, o futebol começa a perdoar todo o resto. No PSG, essa lógica virou regra. Mbappé deixou de ser apenas uma peça importante e passou a ser o próprio plano, a tática, a identidade, o centro de tudo. Ele não só decidia dentro de campo, como também passou a ter influência fora dele. Eu não sei se vocês lembram desse detalhe, né, rapaziada, que até hoje eu acho um absurdo um time de primeiro escalão do futebol europeu, atual campeão da Champions, cara, ter feito algo tão absurdo que nem fizeram com o Mbappé um tempo atrás. Quando renovaram o contrato do Mbappé, colocaram algumas cláusulas, né, algumas vantagens que o Mbappé poderia ter
praticamente virando dono do PSG. Influência no extracampo. Ele poderia ter influência na escolha do técnico, em contratações. Gente, quando que um time vai se humilhar tanto por um jogador? Durante um tempo isso parecia funcionar. O PSG, obviamente, dominou o futebol francês, né? Chegou numa final de Champions em 2020. Tudo parecia validar essa escolha, mas por trás disso existia algo muito maior. Existia um desequilíbrio silencioso. O PSG dominava localmente, mas nunca controlava a Europa. Nunca parecia um time completo. Era uma equipe dependente, sempre previsível em momentos decisivos. A gente explicava isso com algumas palavras, como ego, estrelismo, vaidade, mas o Luiz Henrique foi além. Ele não questionou o jogador, mas questionou a atitude. Pra ele, o problema não estava no que o Mbappé fazia com a bola, estava no que ele fazia sem ela. Luiz Henrique deixou isso claro: no futebol de elite não basta... Cara, pra quem lembra, né, teve um jogo contra o... Meu Deus, não vou lembrar se é o Lion, se é o... Enfim, ele teve um jogo, cara, que simplesmente o Mbappé parou de correr porque não recebeu a bola. Grande atacante. Basta ser brilhante em momentos... E pior que ele é mesmo, tá ligado? Eu tô brincando aqui, mas ele é mesmo. Só que, pô, você parou de correr, você parou de um contra-ataque pra poder gerar gol porque não tocaram a bola em você... Aí é loucura. Específico. O jogo é definido pela constância, pela intensidade, pela atitude durante os 90 minutos, especialmente quando você não tem a bola. Porém, o Mbappé simplesmente não oferecia isso. Ele não pressionava como deveria, não liderava pelo exemplo defensivo e não sustentava a intensidade coletiva. Isso, no mais alto nível, é decisivo. Isso não foi uma opinião isolada do Luiz Henrique. Com o tempo, virou um padrão. O Mbappé trabalhou com diversos treinadores ao longo da carreira, como por exemplo o Unai Emery, Thomas Tuchel, Luiz Henrique e Ancelotti. Estilos diferentes, ideias diferentes e contextos diferentes, mas a história sempre se repetia. No Mônaco, ainda jovem, já existiam sinais de conflito. PSG com Tuchel, mesmo chegando em uma final de Champions, havia uma tensão constante. O treinador cobrava disciplina, intensidade e mais compromisso coletivo. Em vários momentos tomou decisões duras com o Mbappé, substituições, banco e alguns ajustes táticos. Não sei se vocês lembram disso, rapaziada. O Thomas Tuchel chegou a deixar o Mbappé no banco em alguns jogos. E a resposta disso, obviamente, foi o confronto. Ali foi o ponto de virada. Aos poucos, a autoridade do treinador foi sendo corroída e o Mbappé se tornou intocável. E quando isso acontece em um clube, o sistema começa a quebrar, rapaziada. Não existe você dar tanto poder e tanta moral para um atleta dentro de uma equipe. Nem o Messi, na época do Barcelona, que é considerado um deus em Barcelona, tinha tanta influência assim, nessas escolhas extracampo, igual o Mbappé tinha no PSG. Era uma maluquice. Com o Galtier, o cenário se repetiu e com o Luiz Henrique, a diferença foi que ele decidiu falar. Ele disse claramente: liderar não é aparecer quando o jogo está ganho. Liderar é sustentar o time quando ele está quebrando, é correr quando ninguém quer correr e é pressionar quando ninguém pressiona. Ele chegou a comparar com Michael Jordan, um líder que não só decidia no ataque, mas que exigia e entregava intensidade em todos os momentos do jogo. O Mbappé ouviu, mas não mudou, e no final, quem saiu foi ele. E é aqui que entra a maior ironia de todas. Depois da saída do Mbappé, o PSG se tornou muito mais coletivo, menos estrelado, talvez menos midiático, mas o famoso time low profile. Mas um clube vencedor. A equipe francesa conseguiu algo que com o Mbappé não seria possível, que é funcionar como um verdadeiro conjunto. Luiz Henrique venceu sem Mbappé e isso reforçou ainda mais. Caralho, ele botou bastante vídeo do Donnarumma, né? Sendo que, ó, o Luiz Henrique, ó, e Donnarumma, muito obrigado pelo seu serviço. A sua tese. Então o Mbappé chega no Real Madrid e ali era o cenário perfeito, ou pelo menos parecia. Um clube estruturado, com uma cultura vencedora, com um elenco equilibrado e com jogadores que já entendiam o que é jogar como time. O Mbappé começou a marcar gols, como sempre fez, mas o sistema começou a se dobrar. O time passou a girar mais ao redor dele, jogadores perderam protagonismo e o coletivo perdeu a fluidez. E episódios começaram a mostrar algo maior. Na Supercopa, quando perdeu para o Barcelona, houve um pedido de respeito institucional, o famoso corredor de honra. Todos os jogadores... E daí que eu achei errado, tá? Eu achei muito errado o que o Mbappé fez. Tipo, o Xabi Alonso chamando os jogadores pra fazer a filinha, né? Em questão de respeito. E o Mbappé chamando, tá ligado? Pros caras saírem, eu acho um pouco de loucura. Do Real Madrid estavam dispostos a fazer menos Kylian Mbappé. Ele se recusou e, mais do que isso, influenciou os companheiros a fazerem o mesmo. Aquilo não foi só um gesto, foi um sinal de liderança ou de controle. Porque
O ditador. Não, tô brincando. Mbappé sempre precisa ser o centro, o líder absoluto e o jogador que impõe a sua própria vontade. Isso no futebol é um perigo absurdo, porque quando tudo gira em torno de um jogador, algumas coisas começam a acontecer inevitavelmente. Treinadores perdem autoridade, o sistema perde força e o coletivo enfraquece. No longo prazo, o time é que paga o preço. Mbappé nunca foi o problema pelos gols, isso aí ele sempre entregou. O problema é o efeito que ele causa ao redor. Quando o time depende demais dele, o brilho é imediato, mas o equilíbrio desaparece, e sem o equilíbrio não existe domínio real. Luiz Henrique entendeu isso antes de todo mundo. Ele viu que um time com 10 jogadores compromissados e uma superestrela pode até vencer jogos, mas não domina o futebol, não constrói dinastia e não sustenta o sucesso. No final, a discussão nunca foi sobre o talento. Mbappé já provou tudo nesse aspecto. A discussão aqui é outra, sobre sacrifício, sobre liderança real, sobre jogar sem a bola e sobre fazer o time funcionar. Porque no futebol, os maiores não são apenas os que decidem, são os que fazem os outros jogarem melhor. E hoje, essa ainda é uma lacuna na carreira do Mbappé. Luiz Henrique não estava sendo exagerado, ele estava sendo honesto, e o tempo só fez provar isso. Olha o Kitike. Aqui é Kitike, né? É? Tá aparecendo. E a pergunta que É, era Kitike. fica é muito simples. Será que o Mbappé vai continuar sendo o melhor jogador dentro de um sistema que gira ao redor dele, ou vai dar o próximo passo e se tornar o jogador que faz o sistema funcionar? Porque enquanto isso não acontecer, me desculpa rapaziada, mas o Luiz Henrique vai continuar tendo razão. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês sobre Kylian Mbappé. Lembrando mais uma vez que esse vídeo não é pra questionar o jogador, o atleta, o atacante, o talento dele, rapaziada, porque isso é inquestionável. Talvez o Mbappé seja o principal jogador dessa geração, sem contar, claro, o Lamine Yamal, que é outra geração, acabou de surgir, né, rapaziada. Mas o Mbappé, se a gente for contar nos últimos 10 anos, talvez seja o cara E por que que ninguém tá falando do Harry Crente? que dominou essa geração. Do Flamengo. Um baita atacante, um campeão do mundo, um cara que já bateu em 2 finais de Copa, um cara que já foi artilheiro de Copa do Mundo, que tem hat-trick em final de Copa. Simplesmente, cara, é um colosso de jogador, é craque, é um gênio, tá? Acho que a gente pode chegar nessa conclusão. O Mbappé, por tudo que ele já construiu pela seleção francesa, por todo o futebol que ele já demonstrou, pela sua capacidade técnica e decisiva, rapaziada, e de números, né, de estatísticas também, o Mbappé dá pra ser considerado um gênio. Mas é aquilo, rapaziada, eu já vi vários gênios no futebol não vencerem nada. Porque, repito, você ter talento não basta no futebol, rapaziada, você precisa ter atitude. Mas enfim, qual é a sua opinião sobre o Mbappé? Você concorda com o Luiz Henrique? Concorda comigo? Bota aqui embaixo nos Cara, eu acho que de certa forma a culpa não é dele, mas também às vezes que acaba sendo, porque quando você depende muito de um jogador só, cara, pô, tipo, por exemplo, quando ele se lesionou, o Vini começou a voltar a brilhar, aí quando ele voltou de novo pro time do Real Madrid, o Vini começou a ficar um pouco apagado. Então, é culpa dele? Não, cara, porque às vezes o time fica dependente dele, então acaba sendo culpa dele de certa forma. Enfim, é isso.